Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Pai Investidor. O Pai está on. E você está on? Porque se você não investe em fundos imobiliários, você não está on. A realidade é essa. Mas nem todo mundo está preparado para ter essa conversa. Não é verdade? É por isso que nesse vídeo eu vou mostrar para vocês os 3 fundos da minha carteira que mais me pagaram dividendos nos últimos meses de 2024, somando quase R$ 1.900 só desses 3 fundos imobiliários. Entretanto, tem um fundo desses 3 que está passando por uma situação bem complicada, mas eu enxergo no longo prazo é algo benéfico para esse fundo e espero ganhar muito dinheiro na valorização. Quando a Selic começar a cair, esse fundo se recuperar, começar a subir, eu ganhar na valorização. Então, até então, pretendo manter esse fundo também na carteira. E é por isso que é importante você se inscrever aqui no canal, bater no sino, que é para o YouTube te notificar todas as vezes que eu postar um vídeo novo. Lembrando que eu posto vídeo toda semana, pelo menos um vídeo por semana eu estou postando aqui. Então, para você não ficar por fora do que eu estou fazendo na minha carteira, porque já são 8 anos investindo, invisto desde 2016. Então, graças a Deus, durante todo esse período aí eu fui criando bagagem e tenho muito mais a aprender e jogar aqui no YouTube conhecimento para você, tá certo? Que está iniciando agora ou que já iniciou, mas tem muitas dúvidas. Então, se inscreva aqui no canal Filho de Jesus para ajudar o canal a crescer e para você também não perder esses conteúdos. E antes da gente falar dos 3 fundos, dá só uma olhadinha nesse gráfico do IFIX. O IFIX deu uma pernada para cima, justamente por conta dos anúncios de pagamento de dividendos no radar. Então, você percebe que independente da situação econômica que se encontra o país, os fundos estão pagando ali. Estão pagando todo mês. Estão pagando, estão pagando. Por mais que a cota caia, está pagando, está pagando. E aí, o que é que eu faço? Geralmente, quando acontecem esses burburinhos na economia, né, as falas desastrosas do Nine e os fundos imobiliários caem, por exemplo, ou boas ações, eu aproveito para comprar mais, dentro da minha métrica ali de carteira, para também não ultrapassar muito. Então, lá na frente, porque tudo é cíclico, quando esse governo mudar, ou, de repente, eles mudem a postura dele no que se diz respeito à economia, os fundos imobiliários vão começar a subir e quem não comprou agora vai olhar para trás e vai falar, caramba, perdi a oportunidade de comprar 20, 30% mais barato. Então, a hora de você se posicionar agora, se você não tem nada, já mete mão aí, compra alguma coisa para você ir sentindo. E se você já tem, dentro da sua estratégia de carteira, vá aumentando sua posição aos poucos com aqueles fundos que estão dando um momento de entrada. E agora, sem mais delongas, vou mostrar para vocês os 3 fundos imobiliários que mais me pagaram durante os últimos meses de 2024, que somam só os 3 quase R$ 1.900. E é óbvio que vai ter pessoas que vai falar, nossa, como assim? R$ 1.900 em 6 meses apenas, só isso? Porém, cara, o nome disso aqui é investimento. Não é jogo do tigrinho, não é cassino online, não é aposta esportiva, que você conta com a sorte, tá? O nome disso aqui é construção de patrimônio, onde você compra os ativos e todos os meses você recebe dividendos, que são aluguéis desses ativos. A título de exemplo, para você entender a metodologia do que é investir em fundos imobiliários, vou citar aqui o VISC11. É um fundo imobiliário que investe em shopping centers. Então ele tem participações em 25 ativos, em 14 estados do Brasil. Ele detém participações em diversos shoppings. Inclusive, um dos é o Shopping Paralela, que fica aqui na Bahia. Quem está me assistindo aqui da Bahia vai saber de qual shopping eu estou falando. Um shopping bem localizado, um shopping que está aí há mais de 10 anos
funcionando, dando lucro. E o que é que isso significa? Que quando você compra uma cota do VISC11, que hoje está custando na média ali de uns 114, 115 reais, você ganha o direito de receber uma porcentagem do aluguel desse empreendimento. Então, hoje com 114 reais, você já consegue comprar uma cota do VISC11, por exemplo, e passa a ser sócio de todos esses ativos que o fundo possui sob gestão. Então, isso é investimento. Isso é fazer o seu dinheiro trabalhar por você. E não você apostar aí no jogo do Tigrinho, aposta esportiva, cassino online. Tem até um chamado Campo Minado. Meu Deus do céu. Campo Minado, cara. O nome já diz. Campo Minado, você vai explodir o seu dinheiro nesses joguinhos, pô. Então, eu, como um instrumento da verdade, eu tenho que vir aqui fazer essa separação do que é investimento com responsabilidade e do que é arriscar o seu dinheiro à ruína, né? E é sobre isso. Vamos falar agora de MXRF11. Dos três que mais me pagaram, esse foi o terceiro, ficou em terceiro lugar. Um dividend yield de 12,5%. E eu ganhei quase 500 reais com esse fundo durante esses 6 meses, tá certo? Em seguida, o MXRF11 na data de hoje está custando R$10,20. Está com a liquidez diária aí de 7 milhões de negociações. O último rendimento foi de 0,10, que dá um yield de 12,49. Patrimônio aí passa dos 3 bilhões. E o seu PVP, que é o preço sobre valor patrimonial, está um pouquinho acima do seu valor ideal, que é 9,76. Do lado direito aí, você está vendo onde o MXRF11 investe em termos de setor. Residencial 13%, crédito corporativo 30%, comercial 33% e detém 6% em caixa. Na parte de indexadores, você tem o IPCA sendo majoritário com quase 70% e o CDI aí com 30%. Logo abaixo aí você vê a duração dos vencimentos. Então, 2027 temos 20% dos contratos para estar vencendo, sendo que a maioria, 64% lá para 2031. Então isso dá uma certa tranquilidade, porque a maioria dos contratos vence lá em 2031. Então significa que durante esse tempo, durante esse período, se alguém não renovar o contrato, não vai fazer o fundo desabar. E o segundo fundo que mais pagou dividendos na minha carteira durante 6 meses foi o BCFF11. É um fundo de fundo, para quem não sabe, fundo de fundo são aqueles fundos imobiliários que têm como objetivo comprar outros fundos imobiliários de outros segmentos e fazer a sua composição, tá certo? O BCFF11 me pagou equivalente a R$670 durante esses 6 meses, o que dá equivalente a 0,80% ao mês. O BCFF11 está custando no dia de hoje R$8,57, tem uma liquidez diária de mais de 3 milhões de negociações, dividend yield durante 12 meses de 10,16%, um patrimônio aí que chega próximo dos 2 bilhões, o seu PVP, que é o preço sobre valor patrimonial, 0,88%, isso significa que ele está abaixo do seu preço justo, que é 9,51%. O seu portfólio possui mais de 77% investido em fundos imobiliários de diversos setores. E logo ao lado aí você vê o segmento de atuação. Fundos de recebíveis, comerciais, logísticas, shoppings, tem 3% em caixa. E um ponto que eu queria destacar, eu até circulei em vermelho, é que dos fundos imobiliários que o BC investe, a sua maior posição é de 9,9%. Significa que se der algum problema nesse fundo, que ele tem aí 9,9% investido, não vai impactar o desempenho do fundo BCFF11. Beleza? No destaque financeiro, você vê que o fundo está com 356 mil investidores, 73 fundos e um retorno de 12 meses de 13%. E para a gente fechar essa rápida análise do BCFF11, peguei aí o comparativo de rentabilidade. Durante 12 meses, o BCFF11 bateu no IFIX, no CDI líquido e no IBOV.
Então isso significa que o fundo está performando muito bem, entregando 13,1% aí nos últimos 12 meses. E aí fica aquela pergunta, né? Qual investimento te dá aí 13,1% de rentabilidade no ano, isento de impostos? Fica essa pergunta. É óbvio que essa rentabilidade não é garantida no futuro, mas o fundo vem performando muito bem. E o nosso terceiro e último fundo, que mais me pagou na minha carteira durante 6 meses, é o BRCR11. Esse fundo ele está enfrentando um problema, porque ele é um fundo de lajes corporativa, ou seja, ele aluga salas comerciais e depois da pandemia, infelizmente, esse tipo de empreendimento, eles foram afetados de forma muito abrupta, tá certo? No entanto, durante os últimos 6 meses, eu recebi quase R$ 650 de dividendos desse fundo, mas eu estou repensando daqui para frente o que é que eu vou fazer. Se eu vou continuar com ele, porque ele está passando por uma situação muito complicada, muita vacância. Eu vou mostrar isso para vocês aqui através dos relatórios que eles mandaram. Inclusive, todo mundo tem acesso. Eu utilizo o Fundo Explorer, eu vou deixar aqui o link desse site aqui para você acessar. Lá eu baixei os relatórios deles, dei uma lida e tem empreendimentos que estão com vacâncias absurdas, cara. E é por isso que o fundo tem sofrido tanto, tá? Então fica um alerta para vocês aí que querem investir em fundos de laje corporativos. O BRCR11 está custando na data de hoje R$ 50,81. Tem uma liquidez diária aí de quase 1 milhão. Está pagando 10,64 de dividendos aí num período de 12 meses. Patrimônio próximo da casa dos 2 bilhões e meio. E o que eu acabei de falar, preço sobre valor patrimonial 0,56, ou seja, perdeu praticamente aí metade do seu valor patrimonial, justamente por conta dessas questões. O valor dele hoje, justo, seria na casa dos R$ 90. O portfólio do BRCR tem receita por classe de ativo, ou seja, mais de 90% dos seus ativos é classificado como AAA, isso é muito bom. Receita por região, o fundo só tem empreendimento em 2 regiões, São Paulo e Rio de Janeiro. E aqui está hoje o grande problema do fundo, que é a composição da vacância. Hoje temos alguns empreendimentos com a vacância muito grande. O que é vacância? Vou explicar para você aqui que não sabe o que é vacância. Você tem um empreendimento que tem 10 salas comerciais, ok? Então, se aquele empreendimento tem uma vacância de 30%, significa que 7 salas estão alugadas e 3 estão sem estar alugadas, desocupadas. Beleza? Então, vacância significa isso. Na parte de índice, o IGPM com quase 80% como o seu principal índice de reajuste e 20% no IPCA. O cronograma de vencimento, temos quase 40% dos contratos com vencimento lá para 2028. Os principais indicadores do BRCR. Vou destacar aqui os dividendos, chegando a quase 12,5% anualizado. Também vou destacar a vacância física, que foi o que eu acabei de falar agora há pouco, próximo dos 16,5%. É uma vacância muito grande, na minha opinião. Vacância financeira chegando a quase 16%. E os números de cotistas têm chegado ali próximo dos 140 mil cotistas. Retorno por cotistas. Percebemos que em 12 meses, ao contrário do BCFF11, o BRCR11 ele deu um prejuízo de 11% aos seus cotistas no quesito rentabilidade, né? Comparado o IFIX e comparado o Ibovespa. O IFIX teve 6,1 e o Ibovespa teve 4,9. Então, quem investiu no BRCR11 em 12 meses tomou uma lapada de 11% na cotação, beleza? Jefferson, você também tomou essa lapada? Tomei. Um pouco menos, porque eu fiz um preço médio durante o percurso, mas tomei. Teve um ponto nesse percurso onde eu cheguei a ficar positivo na cotação. Só que depois, com a travada da Selic, ele acabou realmente caindo ali. Eu estou hoje um pouco no negativo com relação a esse fundo na cotação.
mas quando você coloca os dividendos, eu estou no positivo, beleza? E um ponto importante que eu queria destacar é o crescimento de cotistas. Perceba que de 2018 até 2024, o fundo vem crescendo na quantidade de cotistas bem expressivamente, chegando ali a quase 140 mil cotistas. Lembrando que hoje, mais de 70% da base do fundo são de pessoas físicas. Localização dos ativos, você tem aí esses ativos que ficam localizados em São Paulo e também esses outros ativos que ficam localizados no Rio de Janeiro. Então, pessoal, eu falei aí dos 3 fundos que mais rentabilizaram na minha carteira durante esses 6 últimos meses e como é que ficaria se você quiser montar uma carteirinha com esses 3 fundos na data de hoje. Você ia ter que desembolsar menos de R$70 para comprar uma cota de cada fundo e já receberia todo mês 0,67 centavos de dividendos, que daria quase 1% ao mês. E só para você ter uma dimensão, a título de quanto mais você investir, mais você recebe de dividendos ao mês, eu fiz aqui uma comparação, você comprando 10 cotas de cada fundo, daria R$ 695,80 e você receberia R$ 6,70 de dividendos ao mês. E se você quisesse comprar 100 cotas de cada fundo desse, você ia desembolsar R$ 6.958 e receberia R$ 67,49 de dividendos todos os meses, isento de imposto de renda. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Mostrei para vocês os 3 fundos que mais me pagaram dividendos durante esses 6 últimos meses de 2024. Expliquei direitinho um pouco sobre cada um. A mágica dos investimentos é justamente você trabalhar e investir todos os meses. Porque aí, quanto mais você investe, mais o seu dinheiro trabalha por você e aí vai tendo aquela bola de neve positiva chamada de juros compostos. Antes de você ir embora, eu quero lhe pedir 2 coisas. Primeiro, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, que é para você não perder nenhuma notificação de vídeos novos, e deixe seu joinha, porque isso ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas, tá? Segunda coisa que eu quero lhe pedir é me siga no Instagram, porque lá é onde eu posto tudo em tempo real. Me segue lá no Instagram, tá bom? Então é isso e até o próximo vídeo.